pessoal. Iremos dar início agora a mais um episódio do Que Trem é Esse? E eu tenho o prazer de receber o Tayandir Pena, ele que é formado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Viçosa e é mestrando, né, em Comunicação pela UFOP. E é um prazer te receber aqui, Tayandir. Muito obrigado, João. Prazer meu aqui estar no programa para estar compartilhando as ideias com vocês. Até porque tem umas ideias que eu não faço ideia e eu quero que você me explique. Queremos falar aí de um universo que parece estar meio distante, que está presente, né, na literatura científica, em ideias assim, mas que já estão aí conversando, né, vamos dizer assim, com o nosso cotidiano, que é os ciborgues, né? Então, Tayandir, eu começo perguntando, afinal, que trem é esse? O que é a ciborgização? Bem, eu acho que realmente é algo que, como você falou, né, ele é um ser que o ciborgue é um ser que habita muito a nossa imaginação. A gente vai ver isso constantemente, por exemplo, dentro da ficção científica, né? Tanto em quadrinhos, quanto em livros, filmes, etc. Mas ele não é apenas um ser de ficção, ele é também um ser de realidade, né? De forma bem resumida, o ciborgue ele é uma mistura de humano e máquina. Não é um robô, né? Que o robô seria um ser totalmente eletrônico ali, né? Um corpo 100% artificial, uma inteligência artificial. O ciborgue ele é essa junção entre o ser humano e a máquina. E isso já vem aparecendo dentro da nossa ficção já há muito tempo, até cerca dos anos 30, 40, já se encontra alguma coisa a respeito, mas é algo que ganhou bastante destaque a partir da década de 60 e 70 com o ramo da ciência chamado de cibernética, né? Em que a gente começa a ter uma maior perspectiva de que esse ciborgue pudesse eventualmente se tornar de fato uma realidade concreta, né? E aí o Robocop, por exemplo, acho que é um ciborgue extremamente famoso, né? Dentro dos animes, o meu objeto de pesquisa, que é o Ghost in the Shell, é um universo onde existem vários ciborgues. Existe realmente uma série desses seres presentes na mídia. Mas é também algo que a gente pode dizer que é real. Não só num quesito de já se está começando a surgir certos tipos de próteses mecânicas, mas também se a gente pensar no ciborgue, não unicamente como esse ser que está fundido com a máquina no seu quesito material, mas como uma inseparabilidade entre o ser humano e máquina. A gente vive num mundo hoje que acho que já não dá para imaginar mais o ser humano sem estar em relação constante com as máquinas. E aí a gente pode pensar no ciborgue não só como um ser, mas talvez também como um paradigma, né? Nossa, isso me fez pensar como o ciborgue e a nossa relação como a tecnologia, como a extensão do nosso próprio ser, assim, né? Sim. Não só como uma complementação do ser, mas como uma transformação do ser em si, né? E aí, como que essa transformação vai nos afetar, ou como que ela está nos afetando, ou até onde que isso vai nos levar, já é algo que é um pouco, como é que eu digo assim, não existe uma certeza, né, obviamente, sobre isso, a gente não tem como prever o futuro. E há algumas divergências bastante interessantes no meio acadêmico com relação a isso. Mas existe quase que a ideia central ou que isso está afetando, né? Sim, a ideia central é essa. Não tem como a gente tirar, não tem como a gente ignorar o fato de que as tecnologias afetam a nossa vida, e não afetam apenas a nossa vida, mas afetam a nós mesmos, até mesmo a nossa psique, modificam as formas dentro das quais a gente é capaz de se expressar, de se enxergar enquanto ser vivo. Não à toa, isso está muito dentro de um discurso que
vai estar sendo chamado dentro da academia, né, do pós-humanismo, daquilo que vem após o humano, né? Nossa, muito interessante. E assim, Tandir, como é pesquisar o ciborgue? Eu quero que você me conte um pouquinho assim. Pode falar um pouquinho da sua trajetória, até em relação à sua pesquisa, porque eu não faço ideia como a gente possa pesquisar ciborgues. Olha, é uma coisa que é muito louca, assim, e eu confesso que a minha vontade de pesquisar isso vem bastante de uma relação de fã que eu tenho com a ficção científica. É, E desde muito novo, assim, eu sempre tive muito contato com tecnologia, né? Uma relação até bastante privilegiada na minha época. Eu tinha um irmão mais novo que era dono de uma lan house, então eu cresci ali vendo ele consertando computador. Eu colocava a mão também, aprendi a mexer em muita coisa dessa forma. Então eu cresci muito conectado com tecnologia, acabei criando um gosto por ficção científica muito grande. E posso dizer que isso é parte essencial assim da minha identidade, né, dessa conexão com a tecnologia. Aí, em meados aí de 2019, começaram a surgir na mídia alguns relatos sobre a criação de uma BMI, né, uma Brain Machine Interface, que estava sendo desenvolvida pela Neuralink, que é uma empresa lá do Elon Musk, que seria um chip capaz de conectar o cérebro com a máquina. E eu, naquele momento, assim, como uma pessoa fã de ficção científica, eu olhei aquilo e falei, caramba, que loucura, assim. Então, né, tem uma tecnologia em desenvolvimento dessa para poder gerar isso. Não era a única, já existem várias, na verdade, mas isso me fez ter uma vontade maior de compreender em que pé que está essa questão dessa nossa conexão com a máquina. E esse contato meu, que antes era simplesmente como um amador, né, como um fã, foi se especializando. E eu pude passar a perceber que realmente existe uma discussão muito ampla sobre isso dentro da academia, e quão importante é a gente fazer essa discussão, né? Ela não é uma discussão recente, você tem grandes nomes aí, por exemplo, como a Donna Haraway, que já discutem isso desde os anos 80, mas nem por ser algo que está desde aquela época é uma discussão esgotada, muito pelo contrário, até porque a gente vive numa sociedade cujo objetivo é um aprimoramento constante, né, tecnológico, que é um dos pilares aí do capitalismo, né, desse mundo capitalista em que a gente vive. Então, esse tema, ele dificilmente se esgota. E aí, realmente, assim, a minha mente tem se aberto muito para as possibilidades do que são a tecnologia, dos cuidados que a gente tem que ter com relação a ela, desde que eu comecei essa pesquisa, né? Eu acho que a grande questão da gente se estudar o ciborgue é que a gente tem que a gente tem que entender o que está acontecendo com a gente para que a gente possa ser ator dessa transformação, né? Para que a gente não possa ser simplesmente alvo dela, mas para realmente que essa transformação possa seguir um rumo que condiz com aquilo que a gente deseja para a humanidade, né? E aí, até mesmo, por exemplo, eu citei aqui a Donna Haraway, né? Ela faz um alerta no principal livro dela, principal não, ela tem vários, mas no mais famoso sobre esse quesito assim do ciborgue, que é o Manifesto Ciborgue, que é o primeiro ali, que é de extrema importância a gente tentar entender o que será o ciborgue, porque isso pode simbolizar tanto um mundo de extrema liberdade, onde os corpos podem adquirir as mais diversas configurações, né? O ser humano vai poder explorar a sua identidade dentro né, dos mais diversos aspectos, quanto isso pode ser simplesmente a imposição de uma grade de controle sobre o planeta. E é, inclusive, uma das grandes preocupações que a gente tem no mundo hoje em dia, né, com tecnologias, por exemplo, de reconhecimento, com os algoritmos e o rastreio do nosso comportamento na internet. Inclusive, o ser virtual é uma parte integral já do ser humano hoje em dia, né? E é um ser que está altamente
moldado dentro desses algoritmos, dentro dessas lógicas de funcionamento específicas das tecnologias. Então, há de se ter um conhecimento sobre o que está acontecendo para que a gente possa definir aonde é que a gente quer chegar com isso. A gente simplesmente vai se permitir manter dentro dessa lógica de aprimoramento infinita, né, do sistema capitalista, ou a gente quer utilizar essas tecnologias com um fim específico, né? Acho que esse é a principal questão que o debate sobre o ciborgue levanta, né, que a figura do ciborgue levanta. E aproveitando assim, isso me faz lembrar algumas discussões que a gente já teve aqui, né, no Que Trem é Esse, com a professora Natália Cortez, inclusive, sobre algoritmos, né, que são, apesar de serem objetos, corpos, fenômenos diferentes, né, eles estão sim entrelaçados, né, e não só entrelaçados entre essas áreas, mas também com a resposta que elas causam, né, em relação ao nosso cotidiano, a nossa figura, a nossa identidade, como você está dizendo, né. Então, assim, só esse bate-papo aqui, bem rapidinho, eu acredito que fez com que quem está assistindo tenha uma outra noção, que saia um pouco da noção dos livros e de filmes, né? E a gente passa a reconhecer e enxergar os ciborgues nas nossas mãos, que eu falo assim, através da extensão da tecnologia ou, né, de algum procedimento mais específico, mas que a gente possa passar a enxergar eles de uma outra forma, certo? Tayandi, eu agradeço demais a sua participação. Beleza. E com certeza é um assunto que não se esgota por aqui, como você já disse. Realmente, assim, é um assunto que tem bastante coisa para poder ser falada, mas é um assunto também que existe bastante material. Tenho certeza que quem assistiu aí, se tiver interesse, consegue encontrar bastante coisa. Se precisar também entrar em contato aí, o que eu puder estar ajudando, sempre à disposição. E obrigado aí pelo convite, viu, João? Obrigado você. Até mais.